Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu vou dar algumas explicações sobre ângulos. No vídeo de hoje nós vamos aprender algumas noções, a definição e também como medir um ângulo. Então, inicialmente, nós vamos observar algumas situações aqui, ó. Vejam, nessa primeira situação eu tenho um edifício e uma escada apoiada nele. Observe que entre a escada e entre o chão existe uma inclinação, e isso daqui nós vamos dizer que é um ângulo. Nessa segunda situação aqui, nós temos um compasso que foi aberto, e entre essas duas pernas aqui do compasso existe uma abertura. Essa abertura nós também vamos dizer que é um ângulo. Na próxima situação, nós temos um skate, e esse skate aqui está levantado. Ele está formando entre o skate e o chão, nós também temos uma inclinação, isso significa que ele também está formando um ângulo. Nessa próxima situação aqui, observem que entre esse lado aqui da TV e este lado, ou mesmo entre este lado e o outro, nós temos uma abertura, ou seja, uma abertura formada pelos lados da TV. Portanto, nós vamos dizer que aqui nós também temos ângulo. E nessa última situação aqui, nós temos um relógio onde os ponteiros foram caminhando, ou seja, essa parte aqui que foi feito um giro entre os ponteiros do relógio, então nós vamos dizer que aqui também existe um ângulo. Então observem, em todos os casos anteriores ali, nós tivemos ou inclinação, ou abertura, ou ainda giro. Em todos esses casos, nós vamos dizer que nós tivemos um ângulo. Então, pela definição geral aqui de um ângulo, de forma mais simples, nós vamos dizer que ângulo é toda a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, vejam aqui nesse esqueminha. Eu tenho esse ângulo, ou seja, eu tenho essa semirreta aqui, ó, essa semirreta, e eu tenho essa outra semirreta aqui. Então, quando elas se unem por um mesmo ponto, que a gente vai chamar de vértice, que seria essa parte aqui, quando elas se unem então por esse mesmo ponto, ou seja, a mesma origem, nós vamos dizer que nós temos um ângulo. Então, essa semirreta aqui e esta outra semirreta aqui, nós vamos dizer que são os lados desse ângulo. E esse pontinho, que é o ponto de origem, nós vamos dizer que é o vértice do ângulo. Bom, então agora como é que nós vamos medir um ângulo? Inicialmente, a gente tem que observar que o ângulo ele surgiu da divisão de uma circunferência em 360 partes. E aí, cada uma dessas 360 partes foi associado um ângulo. E esse ângulo, né, essa medida, foi chamada de 1 grau. E aí observem também que a medida do ângulo ela é dada então pela medida da abertura, como por exemplo nos casos anteriores, do skate que tinha aquela abertura, aquela inclinação entre o skate e o chão, ou mesmo entre a escada apoiada no prédio, que entre a escada e o chão também tinha uma abertura, isso dali vai ser a medida do ângulo. E aí a unidade padrão, a unidade utilizada para essa medição vai ser o grau, que ele é representado por esse símbolo aqui, ó, que é um círculo que fica escrito após o número. E aí, então, para a gente poder medir um ângulo, nós podemos utilizar um instrumento que ele é chamado de transferidor. Eu acho que muita gente já deve ter visto isso na escola, né? E eu já vou mostrar as fotos aqui para vocês. E aí esse transferidor, ele é graduado com divisões de 1 em 1 grau. Então observem aqui, ó. Esse transferidor é o transferidor que a gente fala que é o transferidor de 360 graus. Esse daqui é bastante utilizado no colégio, mas geralmente a gente utiliza o outro, que eu já vou apresentar, que é o de 180 graus. Mas observem que aqui nós temos ó, graduações da direita para a esquerda de 0 até 180 e da esquerda para a direita também de 0 até 180. Só que daí nós temos essa parte de baixo que vai até o 360, que seria um transferidor de uma volta completa. E aí o transferidor que nós mais utilizamos na escola é esse transferidor aqui, ó, o transferidor que a gente chama de meia-lua, ou também meia-volta, que é um transferidor que é medido até 180 graus. E aí como é que eu vou utilizar esse transferidor para poder medir um ângulo? Inicialmente a gente tem que observar que nesse transferidor aqui
Conforme eu falei anteriormente, quando eu tenho um giro da direita para a esquerda, ou seja, daqui para lá, nós vamos usar essa primeira numeração. Então a gente vai começar 0, 10, 20, 30 até 180, essa parte aqui de baixo. Quando o ângulo ele tiver da esquerda para a direita, nós vamos utilizar essa graduação aqui de cima, ó. Então nós vamos utilizar essa numeração de cima, 0, 10, 20, 30 até o 180. Então vamos ver nos exemplos como é que isso vai ficar. Então vamos fazer algumas medições aqui com o transferidor. Por exemplo, eu quero medir esse ângulo aqui, ó. Vejam que ele está assinalado em vermelho. Eu vou pegar o transferidor e vou colocar o vértice do ângulo exatamente no ponto do meio aqui do transferidor, que geralmente já tem uma marcação, às vezes tem um risquinho, ou às vezes é uma parte mais cavada do transferidor. E aí eu vou observar em que numeração que ele ficou. Ele veio aqui a partir do 0. Vejam que ele está da direita para a esquerda. Então eu vou utilizar a parte de baixo. Então eu vou de 0, 10, 20 até 90. Portanto, esse ângulo aqui é de 90 graus. Bom, nesse segundo exemplo aqui, nós queremos fazer a medição deste ângulo. Então eu vou fazer exatamente o que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar o transferidor, vou colocar o vértice do ângulo aqui no pontinho do meio, e aí como esse ângulo, deixa eu colocar uma caneta aqui, como esse ângulo, a abertura dele é da direita para a esquerda, eu vou utilizar essa parte aqui de baixo então, ó. Então eu vou começar 0, 10, 20, 30, 40. Esse daqui é 50, então eu percebo que ele está exatamente no meio, portanto, 45 graus. Nesse outro exemplo aqui, mesmo sem utilizar o transferidor, a gente já consegue observar que ele é 180 graus, porque ele foi uma meia volta. Ou seja, se eu pegar o transferidor aqui e colocar essas duas semi-retas com um pontinho aqui no meio, que seria o vértice do ângulo, observem que ele vai ocupar toda essa meia-lua aqui do transferidor, ou seja, ele vai ter um total de 180 graus. Bom, pessoal, o nosso próximo ângulo aqui que nós queremos medir, observem que a abertura dele, essa abertura daqui, essa abertura está da esquerda para a direita. Ou seja, quando eu colocar o transferidor aqui com um vértice no meio, exatamente igual nós fizemos anteriormente, eu tenho que fazer a medição pela numeração que está aqui em cima, ó. Essa parte aqui de cima que eu vou utilizar, porque conforme eu falei lá no início do vídeo, ali no início da medição, quando a abertura do ângulo ele for da esquerda para a direita, eu vou utilizar a parte de cima. Quando ele for da direita para a esquerda, a parte de baixo. Então, como eu vou utilizar a parte de cima, eu começo a contagem. 0, 10, 20, 30 e vou contando até chegar exatamente aonde a semi-reta pegou aqui, que é nos 70 graus. Portanto, esse ângulo tem 70. E aí o último exemplo que eu quero passar é esse daqui, ó. Vejam também que a abertura desse ângulo, que é essa parte aqui, está da esquerda para a direita. Portanto, ao colocar esse ângulo no transferidor, ou esse transferidor encaixar exatamente aqui com esse ângulo, eu vou fazer a contagem do ângulo pela parte de cima, pelos números de cima. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, vou indo até chegar onde a semi-reta tocou, que é 120. Portanto, esse ângulo aqui será de 120 graus. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.